Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thiago, sou residente do programa Residência Pedagógica, é uma parceria da Universidade de Pernambuco, onde eu sou estudante e a escola de vocês. E hoje eu venho para apresentar, junto com o meu colega Matheus, que vai apresentar depois de mim, o nosso trabalho que encerra o nosso ciclo de trabalho com vocês. O título do nosso trabalho é Exploração, Violência e Trabalho Infantil, a construção de direitos fundamentais da criança na contemporaneidade. Esse título é muito importante, neles estão contidos todos os elementos que a gente vai trabalhar aqui. E por isso eu acho importante a gente explicar um pouquinho mais sobre esse título, né? Então vê só. Exploração. Quando a gente fala de exploração, a gente está falando de quê? A exploração que pode ser do trabalho, a exploração que pode ser algo alusivo às questões sociais que a gente tem nas próprias relações familiares, nas próprias relações mesmo da escola. Então, em que tipo de exploração que a gente vai abordar aqui? Então, violência. Normalmente essa exploração está associada a um tipo de violência, por mais que seja tão próximo ou sutil ali, que a gente não saiba, não perceba que é uma violência, mas é uma violência sim. E trabalho infantil. Então, abarca também essa relação que eu falei agora há pouco, né? Da exploração no trabalho, na violência também, que está inserida em alguns contextos de trabalho também. E aí o subtítulo ele fala a respeito da construção de direitos fundamentais. O que são os direitos fundamentais? Vamos lá. Na Constituição Brasileira de 1988, a gente tem lá, no artigo 1º, todo brasileiro vai ter acesso à educação, à moradia, à saúde, ao lazer. Então esses são alguns dos direitos fundamentais que a gente tem para o nosso convívio social. E aí eu pergunto para vocês acham que a gente tem garantidos por lei, na teoria e na prática, esses direitos? Pergunto para vocês, vê aí. Será que a gente consegue fazer um exercício de olhar para o nosso redor e identificar se a gente tem de fato com que todos os brasileiros garantam esses direitos fundamentais que estão no papel na vida cotidiana? Pensa. E aí, o que é que você acha? E vamos lá, continuando, né? Esses são os direitos fundamentais que foram construídos. Então, quando a gente diz que um direito é construído ao longo de um processo histórico, afinal, como professor de história, a gente tem que entender a relação que há entre a atividade humana na construção de algo, ou algo que está posto, algo que está sendo desvendado, algo que está sendo desconstruído em algum determinado tempo. Então a gente trabalha sempre com a ação humana no tempo e em algum espaço. Quando a gente está falando aqui da contemporaneidade, a gente está assumindo um período de tempo que é muito largo. Então a gente está trabalhando ali desde o século XVII ao século XVIII, nessa transição, até os dias de hoje, que aí vem o século XIX, XX, e é onde estamos no século XXI. Então, lembra lá dessa questão da propriedade cronológica, que serve como um recurso didático para a gente explicar alguns períodos das fases da humanidade, né? Que é a antiguidade, o medievo, a modernidade e também a contemporaneidade, que é esse recorte que a gente está falando aqui, tá bom? Então, a gente vai tratar a respeito desse trabalho, fundamentalmente iniciando com essas ideias, né? A gente vai partir do século XX para você pensar que foi no século XX que a criança sim começou a ser pensada, vista, reconhecida como um elemento importante da sociedade, né? O que é isso que eu quero dizer? Através de alguns processos históricos do período, por exemplo, do período pós-guerras, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, a própria criação da ONU, que fomentou sim o cuidado com as crianças. Então a gente tem alguns marcos legais. Eu acabei de falar anteriormente a respeito da Constituição. Então os marcos legais, eles são fundamentais para tornar algo amparado pela tutela do Estado, né? Então o Estado vai ter responsabilidade diante de algumas coisas. Então, dentro da própria infância, a infância foi agregada a esse contexto. Para isso, se vocês nunca ouviram falar, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Então é algo que a gente já tem essa proximidade e esse cuidado, né, do Estado com as crianças e com os adolescentes que vocês estão inseridos nesse contexto também. E a gente vai começar a pensar no qual é o lugar da criança nessa sociedade contemporânea. Então vejam só, eu estou falando com vocês aqui, vocês estão na escola, então a criança já ocupa um lugar na escola. Vocês têm um amparo legal da família de vocês, então já é uma responsabilidade garantida pela própria família. Mas para pensar, isso não aconteceu durante toda a trajetória da humanidade. Então com esse nosso trabalho a gente quer mostrar para vocês que o lugar privilegiado que as crianças e adolescentes têm hoje não aconteceu sempre dessa forma. Isso que foi um processo. Então, como eu falei, processos eles vêm sendo construídos através de fatores sociais, culturais, políticos, jurídicos, religiosos, entre outros elementos que a gente vai estar abordando aqui. Inclusive econômicos, já que eu estou falando também de trabalho. Lembrando do título, né? Exploração. Então tem um quê do trabalho nessa questão. E aí eu aproveito para dizer para vocês que tudo é história, né? Então tudo tem algum fundamento, tudo tem alguma documentação que a gente vai acessar e a gente vai
fazer o trabalho do método científico, que o historiador ele não tira a história das vozes da cabeça dele, muito pelo contrário. Ele vai fazer o trabalho com as fontes, ele vai estudar, ele vai investigar, ele vai pesquisar. E é no século XVIII que a gente vai começar o nosso trabalho, para dizer que é nesse século que alguns elementos vão ser importantes para a nossa pesquisa. E é interessante dizer que nesse período a criança ela não era vista como uma criança, ela era vista como um mini adulto. Uma criança não tinha essa noção de que precisa de cuidados especiais, que precisa estar na escola para aprender as noções básicas de vivência do dia a dia. Muito pelo contrário, a escola era ali um lugar de uma mini prisão, de um local de adestramento da criança. Não se tinha a preocupação de educar para garantir um futuro melhor, um futuro digno para aquela criança. Era um lugar mais de adestrar, de cuidar, enquanto aquela criança precisava de um mínimo cuidado possível até poder adentrar no espaço do mercado de trabalho, assim falando. Então, a noção de infância ela é muito importante para a gente pensar, porque ela foi se modificando com o passar dos tempos. Se a gente for fugir um pouco do nosso recorte temporal e for pensar a criança na Idade Média, já era outra forma de se pensar essa criança. Se for pensar a criança na Antiguidade, já era uma outra forma de se pensar. E as crianças da pré-história, será que a gente não poderia pensar também? Então, definindo esses marcos temporais, a gente pode pensar a noção de infância em diferentes contextos. Volto a dizer, influenciados por aqueles motivos que eu disse anteriormente, né? Os aspectos do direito, que o jurídico, né, no caso, os aspectos econômicos, políticos, familiares e religiosos também. Então, a gente pensa nessas noções de infância e pensa também na definição do que é ser criança, que é essa questão do próprio comportamento, do próprio cuidado, da própria atividade que a criança vai exercer no seu dia a dia. Então, a gente para pensar em como as crianças elas estão muito condicionadas à situação de como o adulto vai lidar com ela. Pensa hoje, né? A gente já tem, diferentemente desses processos antigos, a gente já tem, como eu disse, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente já tem a obrigatoriedade de vocês estarem na escola, de vocês terem acesso à saúde, acesso à moradia, lazer, então tem programas sociais, tem toda aquela conjuntura que acaba favorecendo o desenvolvimento de vocês. Mas que nem sempre foi assim. E a gente traz aqui as informações dos séculos 17 e de 18 para mostrar essas diferenças, né? Primeiro que a criança ela era considerada uma parte insignificante do contexto familiar. Por quê? Porque não tinha muita importância. Naquele período a gente tinha uma alta taxa de mortalidade infantil. Isso quer dizer que morriam muitas crianças decorrente de vários fatores e principalmente pelas questões de saúde. Então a gente não tinha saneamento básico como a gente tem hoje, a gente não tinha acesso à medicação, ao hospital, isso e aquilo que precisa, necessário para o desenvolvimento da criança. Então a taxa de mortalidade infantil era muito alta. A criança também ela era desvalorizada, não se tinha o cuidado que a gente tem hoje, né? Então ela era criança e simplesmente ela pulava dessa fase de criança para a vida adulta. Ela não tinha um período de transição como vocês têm, que é a adolescência, entende? É muito sutil. Para e pensa aí, se tu tem um irmão, um primo pequeno, e imagina aí ele criança desse modo, passando direto para a fase adulta. Você que é um adolescente que está aí, passando por esse período de transição, de começar a aprender a ter responsabilidade, de responder pelos seus atos, de que já tem mais de 16 anos, por exemplo, que já vai poder votar, que é o exercício da prática do cidadão. Então, pensa aí. Então, vocês estão sendo preparados para entrar em sociedade, para chegar na vida adulta e ter essa responsabilidade, poder corresponder às funções que vão ser atribuídas para vocês, para quem já vai trabalhar, para quem vai entrar na faculdade, para quem vai, enfim, seguir sua vida em sociedade, tem que pensar nisso, né? Então a criança era considerada um pequeno adulto. Então isso tem um grande problema. Temos um grande problema nessa questão, porque a gente não vai conseguir fazer com que uma criança tenha as responsabilidades de um adulto. E isso é interessante a gente pensar, por quê? Porque essas crianças elas já estavam inseridas ali naquele período de revolução industrial, nas fábricas, no trabalho. Quem aí já viu alguns filmes que retratam esse período, que vai mostrar as crianças trabalhando. Então isso já é um problema, tu percebe? Eu não estou dizendo aqui que não pode trabalhar porque acaba informalmente trabalhando. Alguém tem algum parente, tem algum familiar que tem um pequeno negócio, vai trabalhar, vai ser direcionado para ajudar. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Mas até que ponto que isso pode ser válido, pode ser encorajado, motivado? A gente tem que ponderar, né? Para isso tem as questões legais que estão sendo atribuídas, mas existem outras problematizações que a gente precisa fazer. E as problematizações que a gente traz desse período do século 17 e 18 eram jornadas excessivas de trabalho, de exploração, de violência, porque tinha a própria questão dos castigos físicos. E na própria escola, inclusive, se vocês perguntarem para algum familiar de vocês, houve um período da palmatória. Vocês já ouviram falar da palmatória? Que era quando você errava alguma coisa, a professora vinha lá e pô, um tapão na sua mão. A palmatória era tipo uma colher de madeira, bem grande, que batia na mão. Então era um castigo físico. Então é uma forma de violência também. Tá vendo?
Nesse período também não havia leis que favoreciam o desenvolvimento da criança, né? E a criança ela não era percebida como um problema do Estado, do governo, por assim dizer, ou também da própria sociedade, né? Ela era apenas uma responsabilidade da família. Então era aquela família. Se ela cuidasse da criança, beleza. Se ela não cuidasse, beleza. Então a gente vê muito caso, por exemplo, de crianças que foram abandonadas nas ruas. A gente vê hoje ainda se choca, mas naquele período era muito mais comum. Então isso é tudo que a gente tem que pensar, porque a gente passa por períodos históricos, por momentos históricos de diferentes concepções políticas, jurídicas, econômicas também, e a gente tem que pensar qual é o papel da criança nessa sociedade, né? Porque ela tem essa responsabilidade dos adultos. Então eu vou passar a bola para Matheus. Continuando agora a nossa aula aí sobre a cartilha para vocês. Na contemporaneidade, tá, pessoal? Com os avanços em diversos campos do conhecimento científico que nós temos, como a medicina, as ciências jurídicas, as ciências pedagógicas e psicológicas, o século XX ele vai ser marcado como o século da descoberta da criança, certo? Ou descoberta das especificidades da criança. Irá se perceber que a criança ela precisa de cuidados específicos que o adulto não precisa, tá, pessoal? O adulto ele não precisa de alguns cuidados que a criança precisa. Então, se ela precisa de cuidados específicos, ela também necessita de direitos específicos que passam a ser tidos como especiais, certo? Vamos lá. Em 1923, vão ser formulados por uma organização não governamental, a International Union for Children Welfare, estabelecidos os primeiros direitos à criança. A recém-criada Liga das Nações, aí após a Primeira Guerra Mundial, reunida em Genebra no ano seguinte, incorpora-os e expressa-os na primeira Declaração dos Direitos da Criança. Então, pessoal, agora, por ter percebido a especificidade da criança, ela tem direitos específicos, assim como, por exemplo, o idoso, tá, pessoal? O idoso ele também tem direitos específicos, assim como, por exemplo, o cadeirante, porque ele tem uma condição física, uma condição psíquica específica, tá, pessoal? Uma condição de saúde específica, beleza? Assim como a criança e o adolescente. Todo mundo entendendo até aí? Vamos lá. No mundo, tá, pessoal? Depois da Segunda Guerra Mundial, ante a existência de milhares de crianças órfãs ou desalocadas de seus pais e família, a ONU, a Organização das Nações Unidas, resolveu criar um Fundo Internacional de Ajuda Emergencial à Infância Necessitada, a UNICEF. Esse daí vocês já ouviram falar, né? Pela primeira vez, tinha-se o reconhecimento internacional de que as crianças necessitavam de atenção especial. Vejam só, que interessante aqui. Aqui, pela primeira vez na história, o Estado ele passa a ter a criança como algo de sua obrigação. Por quê? Pós Segunda Guerra Mundial, o Estado diz o seguinte, cara, todas essas crianças agora que tinham pais que foram para guerras que nós mandamos estão órfãos. A gente precisa arcar com a responsabilidade de educar essas crianças, de dar um futuro para essas crianças, porque os pais deles morreram na guerra que a gente mandou eles de lutarem, certo? Então você vai ter a criação da UNICEF, que é esse fundo para auxiliar as crianças órfãs. Vamos lá. Professor, e no Brasil? O senhor falou aí tal, da Genebra, falou da ONU. E no Brasil, a criança, quando foi que ela começou a ser percebida, digamos assim, com mais necessidade, como alguém que precisa de mais carinho, de mais afeto? Em 1990, certo, pessoal? Vai ser estabelecido o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí, tá, pessoal? Digamos assim, como um acordo com o marco da redemocratização, tá, pessoal? Lembram aí, ó? Fim da ditadura militar, marco da redemocratização, 1888, Constituição Cidadã, certo? Ulisses Guimarães, tudo isso aí. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai ser feito lá em 1990. Ele vai ser fundamentado na Declaração dos Direitos Humanos e na Declaração dos Direitos da Criança, tá, pessoal? Esse documento legal representa uma verdadeira revolução em termos de doutrina, ideias, praxis, atitudes nacionais entre a criança. Ou seja, tá, pessoal? Aqui, as pessoas tiveram uma virada de chave bem importante, extremamente importante, que é o seguinte. Eles perceberam que a criança de hoje é o adulto de amanhã. E que se a gente quer construir um futuro amanhã diferente do hoje, que nós temos, nós precisamos investir nas crianças. Um exemplo clássico aí, ó, de como você tem mudanças de comportamento em uma geração para outra, é vocês pensarem no uso do cigarro, tá, pessoal? Até os anos 50, 60, até 80, 90, o cigarro ele era muito ligado à imagem de poder, certo, pessoal? E aí houve uma campanha massiva contra o cigarro a partir dos anos 90, 2000 e 2010 para reduzir o consumo de cigarro. O consumo de cigarro desceu muito.
inclusive, principalmente entre as pessoas hoje que são jovens, tá? Então, hoje em dia é muito incomum você ver pessoas jovens fumando cigarro, certo? O que antigamente era muito comum. Exatamente por quê? Por causa dessa mudança de mentalidade entre as gerações. E também uma mudança sociológica, porque antes o cigarro ele era muito atribuído e ligado ao poder e ao sucesso. Agora, não mais, certo? Foi retirada essa aura mística dela. Vamos lá. Um pouquinho mais sobre o ECA aí para vocês entenderem. Ele é a lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Digita no Google para ver o texto na íntegra. A gente não pode falar sobre o texto inteiro, tá, pessoal? É muito longo. Não vamos abordar em sua totalidade, mas vamos te dizer que ele menciona a palavra violência 12 vezes. Ou seja, o ECA está preocupado com relação à violência contra a criança e à exploração contra a criança. Vamos lá. O artigo 5º do ECA diz o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma de lei qualquer atentado ou ação, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Ou seja, a criança não pode ser alvo de violência, de crueldade, ela não pode ser alvo de privação. Certo, pessoal? Então vejam aí, o Estado está se preocupando com o bem-estar dessa criança. Beleza? Vamos lá. Artigo 6. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Vejam aí, ó, a lei agora ela percebe a criança e o adolescente, ou seja, crianças 3 anos, 5, 10 anos, adolescentes 15, 16, 18 como vocês, como pessoas em desenvolvimento físico, em desenvolvimento mental, em desenvolvimento das suas emoções, de como lidar com o mundo, certo? Provavelmente hoje em dia vocês ouvem muito aí sobre educação socioemocional, educação das emoções. Tudo isso aí, tá, pessoal, vem de uma percepção de que vocês, ou por exemplo, inteligência emocional, de que vocês estão em desenvolvimento das emoções e vocês têm que saber como lidar com elas, tá, pessoal? Artigo 70, inciso 6, diz o seguinte, ó: a promoção de espaços intersetoriais locais para articulação de ações e elaboração de planos de atuação conjunta, focadas na família em situação de violência, ou seja, agora o Estado toma para si a responsabilidade de criar espaços onde eles vão ajudar famílias que estão em situação de violência, com participação de profissionais de saúde, de assistência social e de educação, e de órgãos de promoção, proteção e defesa do direito das crianças e do adolescente. Então, por exemplo, quando tem algum projeto da prefeitura com mães, e aí tem palestras, e nessas palestras se fala sobre a educação dos filhos, se fala sobre violência contra a mulher, se fala sobre violência contra a criança. Tudo isso daí, tá, pessoal? Entra nessa parte aí do ECA que diz o quê? Construir espaços para debater situações de violência e combater essas situações de violência. Mais um aí, ó. Artigo 88, inciso 10. Realização e divulgação de pesquisas sobre o desenvolvimento infantil e sobre prevenção da violência, que em certo sentido é o que a gente está fazendo aqui, certo, pessoal? Nós, que somos do programa Residência Pedagógica, nós pesquisamos sobre o eixo violência nas escolas públicas. Nós pesquisamos sobre as causas, sobre os porquês, sobre como combater a violência nas escolas públicas, sobre por que está aumentando, sobre como que diminui, sobre de onde que vem, onde que surge, certo? Então, nós aí também estamos inseridos nessa parte aí do ECA. A gente, em certo sentido, está fazendo um trabalho que o ECA, que o Estado, digamos assim, na lei do ECA, estabelece, certo? Então, nós fazemos a pesquisa sobre violência e nós pensamos jeitos de prevenir a violência. Não, quando nós apresentamos uma cartilha como essa, como nós apresentamos uma aula sobre essa, como ocorrem palestras sobre esse tema para vocês, quando a gente dialoga com vocês, quando a professora Jucidete fala com vocês, certo, pessoal? Tudo isso aí tem a ver com o ECA, beleza? Vamos lá, concluindo. De tal modo, percebemos que atualmente a criança e o adolescente são vistos em suas múltiplas especificidades. Portanto, uma vez que tem um amparo necessário para que se desenvolvam, teremos no futuro cidadãos que gozam de seus direitos e deveres com plena autonomia e consciência. Beleza? Aqui ao final temos referências bibliográficas, quem fez, certo? A cartilha para vocês. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Entendam, tá? Agora, vocês são vistos como pessoas que têm especificidades, que estão em desenvolvimento. Anteriormente, não. Anteriormente, criança e adolescente era tipo um mini adulto. Certo? Tchau, pessoal.